Amém, meus irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome de Jesus, nosso eterno e maravilhoso Salvador. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Solicito os irmãos estarem em pé e vamos adorar o Senhor Jesus, levar uma vez de oração nesta oportunidade, crendo que o nosso Deus, Ele se faz presente no nosso meio. Eu já posso sentir a sua presença, ela é real no nosso meio. Ore com fé, ore com confiança, pois Deus está aqui para nos galardoar, para nos fortificar e para continuar nos capacitando na seara e no reino do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tributamos glórias ao Teu nome, tributamos louvores a Ti, nos rendemos perante a Tua majestade, perante o Teu poder, perante a Tua misericórdia, a Tua alteza e o Teu poderio, papai. Deus, aqui nós estamos diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, que não temos mais o Senhor tem, que não somos mais o Senhor é, que nós não conseguimos mais o Senhor consegue. Nós, papai querido, estamos aqui na Tua presença, porque precisamos da Tua graça, precisamos do Teu agir, precisamos da Tua unção e precisamos da Tua santa e poderosa presença. Deus, nós estamos reunidos no Teu nome. Aqui está a Tua igreja, Senhor, que se reúne em oração, que se reúne, Senhor, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, numa mesma fé e no mesmo espírito, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebe cada oração que está sendo externada na noite deste dia, cada coração voluntário, cada coração, ó Pai, que neste momento está sendo derramado perante os Teus pés, cada lágrima que está sendo caída, papai. Venha, Senhor, trazer conforto, trazer consolo aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas e da Tua igreja. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebe este culto, que tudo que venha a ser realizado, aleluia, venha ser para a Tua glória, venha ser para o Teu louvor, que o Teu nome venha mais e mais ser exaltado e glorificado na face desta terra. Jesus, Tu és exaltado na noite deste dia, e eu tributo glórias ao Teu nome, glórias ao Senhor, e bendito para todo sempre seja o Senhor. Deus, continua recebendo os louvores que serão entoados nesta oportunidade, e nos fala nossos corações, através do ensino bíblico da Tua santa e poderosa Escritura. É o que nós Te pedimos, ó papai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, louvemos o Senhor Jesus com o de número 511 de nossa harpa cristã. Vamos toda a igreja cantarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Eu quero ver todo o povo de Deus ligando o pensamento aos céus e cantando, adorando o nosso Deus. 511 de nossa harpa. Glorioso Deus, que estás no céu, conselheiro és, contra o revés, se aqui trevas há, iluminará na tribulação nem os crentes firmes. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, e por Ele chegarão satisfeitos a sua mansão, vendo a morte dar golpe em meu lar. Então eu pensei, onde
em mim feliz. Estou contigo aqui, estar assim comigo ali. Cante com alegria. Ao quão bom é o nosso Deus, Ele é bom, tudo preparou para os seus, que por Ele chegarão satisfeitos à sua mansão. Peregrino sou, mas em breve estarei onde ficarei, sempre com sua grei, lá hei de gozar seu amor sem par. Grato cantarei aleluias ao grande Rei. Com alegria, ó quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, e com Ele chegarão satisfeitos à sua mansão. Glórias a Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é digno de glória, de honra e de todo louvor. Com a mesma alegria, hino de número 124 de nossa harpa cristã. Todo o povo de Deus louvando o Criador. Nosso irmão presbítero Alex estará nos suprindo com este hino nesta oportunidade. 124. Meus irmãos, a paz do Senhor. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Louve o dominador, todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos. És o dominador, adorai-o, anjos poderosos, vós que sua graça contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças rendemos mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos. És o dominador, sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciar, orgies grandes, centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos
jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Eles e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos, louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Meus amados irmãos, eu os convido para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra registrado na Epístola do escritor aos Hebreus, no seu capítulo de número 11, no versículo 6. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Hebreus 11, 6, todos encontraram? Eu acho que não todos, né? Agora todos. Nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Glórias a Deus. Amados irmãos, temos aqui um pedido de oração. Eu quero apresentar a Igreja do Senhor Jesus. A jovem Paula e Kelly, elas pedem oração para o Senhor Jesus estar abençoando o seu local de trabalho, e também para que o Senhor Jesus venha estar salvando os companheiros de trabalho, para que o Senhor Jesus venha fazer uma grande obra de salvação. Muito bem, vamos estar orando para Deus continuar abençoando o trabalho de vocês, e que o Senhor Jesus venha fazer uma grande obra de salvação naquelas vidas, através do vosso bom testemunho no vosso trabalho. Glórias a Deus. Irmãos, eu continuo pedindo oração em favor da minha esposa. Ela está se recuperando, está bem. Ela quase que vinha hoje, mas hoje ela foi no otorrino, e aí o médico inventou de fazer um tratamento auricular. Eu fui lá fazer uma lavagem no ouvido dela, e depois ela piorou mais ainda. Deixou muita água, ela está sentindo muita tontura, mas amanhã ela vai ter um novo tratamento, logo cedo, já está agendado, e tenho certeza que Deus ele continuará estendendo as mãos e dará vitória. Eu peço oração para os irmãos presentes, a irmã Simone, para que Deus venha continuar dando vitória. A vida do crente é assim mesmo. A vida do cristão é feito de muitos momentos e etapas. Muitas vezes a gente está passando por lutas, aflições, mas o mesmo Deus que concede, Ele exalta também e concede vitória para o povo de Deus. Mas nós sabemos e cremos no Deus que nós servimos. Ele é fiel e é poderoso para nos dar vitória. São esse tipo de oração. Quantos mais carecem desse tipo de oração? A fé e confiança para receber a igreja? Deste modo nos coloquemos em pé. Vamos orar ao Senhor, crendo que Deus é fiel, poderoso para nos conceder muito mais. Portanto, ainda antes, irmãos, eu já estava me esquecendo. Eu quero, neste momento, apresentar para os irmãos. Deus ele é tão bom que Deus tocou no coração do nosso irmão Fabrício, e ele está sentindo desejoso, vendo a necessidade da obra, de fazer uma doação
e ele está doando, irmãos, esse sistema de transmissão de microfones sem fios. São os microfones, irmão, pelo que eu enxergo aqui, da mais alta qualidade, digital, e eu tenho certeza que esses microfones será de grande valia para a obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vamos estar orando e apresentando que este instrumento, esta ferramenta de trabalho, possa ser para a glória e honra de Jesus. Irmão Fabrício, Deus te abençoe. Deus te abençoe sua família, que nunca venha faltar o óleo da alegria, a unção na sua vida e na sua casa, pelo seu comprometimento e disposição em fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Nessa oportunidade, vamos estar apresentando, portanto, pedidos de oração, e estamos orando por esta grande bênção com o nosso irmão presbítero Roberto. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Pai santo, justo e fiel. Deus querido, Deus amado, Pai, aqui está a tua igreja, clamando a Ti, Senhor da glória. Ah, Espírito Santo de Deus, toma nas Tuas mãos esses pedidos, Pai, de bondade e glória. E Jesus querido, Deus de bondade e glória, Pai, toca ali, Senhor. Meu Deus, Tu és um Deus que age, Pai, no profundo, no oculto. Meu Deus e meu Pai, Pai, agora, Senhor, apresentamos nas Tuas mãos a Tua filha, irmã Simone. Meu Deus, se ali com a Tua filha, ó meu Deus, Pai de bondade, vai tocando ali na audição dela, vai tirando toda enfermidade. Ah, Senhor da glória, Espírito Santo, porque a Tua igreja ora, a Tua igreja clama, a Tua palavra nos diz: o que é ligado na terra será ligado no céu. Portanto, agora, Senhor, recebe nas Tuas mãos, Deus poderoso. Também, Senhor, apresentamos nas Tuas mãos esse instrumento de trabalho. Senhor, abençoa, Pai, abençoa o Teu filho que se prontificou com o coração, Pai, ligado em Ti. Abençoa esta família, Deus de bondade. Toma nas Tuas mãos, sei com a Tua igreja, é o que nós Te pedimos, e desde já nós Te agradecemos no Teu nome. Glórias a Deus. Jesus Cristo continua abençoando nosso irmão mais uma vez por esta grande bênção. Glórias a Deus. Irmãos, o cristão é assim que ele faz. Se você enxerga algo na igreja e você pode ajudar a obra do Senhor, uma coisa simples, e você tem a condição, faça isso, irmão. Compre, ajude a obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar, muito pelo contrário, Ele vai te abençoar mais e mais. Porque tem crente que é assim, tem crente que ele não contribui com nada, mas tem daqueles que eles ajudam, eles veem a necessidade da obra e são fiéis. Portanto, faça isso, e eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar na tua casa. Deus vai continuar te abençoando em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs cantando e adorando o Senhor Jesus. Enquanto elas cantam, nós vamos já recolher nossos dons e ofertas que trouxemos para a obra e a manutenção da casa do Senhor. Vejo seu rosto molhado, semblante
estamos dando continuidade ao nosso assunto que nós introduzimos algumas semanas atrás. Estamos falando sobre a doutrina de Deus Pai. Um dos assuntos mais importantes a serem estudados no que diz respeito aos assuntos da Bíblia. Nós já falamos até agora com os irmãos, de um modo introdutório, sobre o que é esta doutrina, o que ela estuda, seus principais pontos e argumentos, os principais assuntos que serão abordados. E na semana retrasada nós falamos sobre a importância deste estudo e como se Deus nos revelou para nós. Deus nos revelou de algumas maneiras que nós explicamos aos irmãos. E hoje, irmãos, nós estaremos, em algumas terças-feiras, nós estaremos falando a respeito de alguns conceitos dentro do campo da natureza, do universo, da moral do homem e de muitos aspectos que provam, que atestam que tudo foi feito não por acaso, mas existe um Deus que rege, olha no 124, que rege, que é dominador de todas as coisas. Mas antes disso, certamente eu quero estar falando disso na semana que vem, porque nós não teremos tempo. Nós iremos estar falando um pouquinho com os irmãos a respeito de alguns ensinamentos errôneos, alguns ensinamentos antibíblicos que negam a existência de Deus. Eu de antemão queria dizer para os irmãos que a existência de Deus, irmãos, ela é reconhecida nas Escrituras como um fato concreto. A existência de Deus, ela é reconhecida nas Escrituras sagradas como uma realidade, como uma autoevidência, como um fato a ser seguido. Realidade é esta que não precisa de provas. Quando nós observamos o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Bíblia ela não vai procurar trazer provas, olha, que Deus existe, não. Mas ela já vai explicar e trazer conceitos de um Deus existente. Gênesis 1:1 já começa dizendo: no princípio criou Deus. Nós já observamos que a Bíblia ela está dizendo já existe um Deus. No princípio, antes de tudo acontecer, no princípio de todas as coisas, criou Deus. Existe um Deus. E este Deus é tão dominador, tão forte, tão poderoso. A sua evidência, ela de fato é que este Deus, ele começa já criando todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face das águas. E disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. Então nós, ao desenrolar da história bíblica, a Bíblia nos apresenta um Deus criador, que do nada ele fez tudo, que de onde não tinha ele fez passar a existir. No princípio criou Deus. Não existia a terra, Deus criou a terra. Não existia o universo, Deus criou o universo. Não existiam as galáxias, Deus criou as galáxias. Não existia o planeta Terra, onde nós estamos inseridos na Via Láctea desta galáxia, o planeta Terra, Deus criou todos. Não existiam os astros, o sol, os luminares,
o astro para governar o dia, que é o sol, o astro para governar a noite, que é a lua. Não existiam as estrelas. Deus criou todas as coisas. Este é o Deus que você serve. Portanto, crer na existência de Deus é um fato assumido na fé cristã. Mas observem bem, existe um fator predominante que nós chegamos no conhecimento da existência de um Deus. E foi o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como nós chegamos no denominador, no fator comum, que existe um Deus? Pela fé. É pela fé. Observem bem que o escritor aos Hebreus, ele vai insistir em dizer que é necessário, veja bem, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o que o texto diz, irmãos? Creia que ele precisa crer que ele exista. Por que muitas pessoas dizem que Deus não existe? Porque não creem em Deus. Porque não crê num Deus que é criador, num Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e muitos outros atributos que, se Deus assim permitir, ao longo deste ano nós estaremos falando um pouquinho com os irmãos. Mas este Deus, ele é um Deus existente, e que para nós se aproximarmos dele e conhecermos este Deus, nós precisamos crer que ele exista. Se você não crê no Deus que você serve, não adianta na dica de nada. Se você só vir para a igreja, mas não crer que você tem um Deus que é poderoso, não adianta nada. É necessário você crer que ele existe. Mas eu quero dizer para os irmãos, ainda insistindo nisso, que a existência de Deus é um fator óbvio na Bíblia. É um fator autoexistente. É um fato autoexistente. Um autor de livros e também filho de judeu escocês, chamado Meyer Pillman, um dos maiores escritores dentro do campo da teologia, ele vai dizer e escrever em um dos seus livros, inclusive, olha o que ele vai dizer, abre aspas: a existência de Deus é reconhecida como um fato auto-evidente, fecha as aspas. Sabe o que ele está dizendo? A existência de Deus é um fator óbvio para qualquer pessoa, é auto-evidente, ou seja, não precisa ninguém provar nada, ele já existe, é auto-evidente. Eu preciso provar para os irmãos que a água mata a sede? Isso é auto-evidente, a água mata a sede. Eu preciso provar para os irmãos que a água é molhada? Eu preciso, irmãos, provar para alguns irmãos que a água é molhada? Não, porque isso é um fator auto-evidente. Todos nós já sabemos que quem vai para a chuva, quem mexe com água se molha. Do mesmo modo, assim é a existência de Deus. É um fator, é um fato, é uma realidade, algo auto-evidente. Existe um Deus criador de todas as coisas. Contudo, entretanto, dito isto, existem alguns homens que tentam negar tudo isso que introdutoriamente eu já disse para os irmãos, e que provam com A mais B que Deus não existe. E nós queremos falar hoje sobre alguns destes negacionistas, e eu quero destacar 3, que é o ateísmo, que é o deísmo e o panteísmo. Nós vamos falar com os irmãos o que significa tudo isso, todos esses nomes difíceis. Existem homens que negam, veja bem, existem homens, grupos, homens genérico homem e mulher, existem homens que negam, que mistificam, ou existem homens que desqualificam a existência de Deus. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque eu, quando estive, irmãos, na cadeira universitária, alguns anos atrás, eu encontrei muitos professores ateus. E essa classe, nós vamos falar sobre 2 tipos de ateísmo hoje: o ateísmo prático e o ateísmo teórico. Principalmente os ateus teóricos, sabe onde eles estão? Eles estão na mais alto nível das universidades, ensinando os nossos jovens que vão fazer faculdade. Os nossos jovens aprendem aqui que existe um Deus, mas lá na faculdade, lá na escola tem um professor.
um incrédulo, um nécio, um tolo, que diz: não, esse negócio de existe é coisa do teu pastor, isso é coisa da religião, Deus não existe não. Aí se é um jovem que ele não tem uma base bíblica, se ele não tem um ensino desse aqui, que está sendo ensinado hoje, cadê os jovens? Aí nós temos alguns, os outros estão perdendo a bênção, de aprender. Esses que não aprendem esse tipo de ensino, lá vai ouvir de um colega intelectual, de um estudante de medicina: esse negócio de Deus não existe não. De um estudante de astronomia: eu aprendi cientificamente que não existe Deus. Isso é conversa fiada. A própria natureza prova cientificamente que existe sim um Deus. Eu quero falar isso terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Hoje eu vou falar dos negacionistas, mas semana que vem vamos falar sobre as provas no próprio universo, dizendo: existe um Deus, governador de todas as coisas. Então alguns homens mistificam, negam e desqualificam a existência de Deus. O primeiro deles é o ateísmo. Este grupo aqui, dentro dos três que eu falei, eu acredito que seja o mais comum que os irmãos saibam. O ateísmo, ele é um grupo de pessoas que negam completamente a existência de Deus. E a Bíblia já fala desses tipos de homens. Eles não creem que existe um Deus governador. Eles dizem que o mundo foi feito do acaso. Eles olham para o mar, para o céu, para a lua, para as estrelas, para o universo, e dizem: isso aí não foi Deus quem criou não, isso aí veio do nada, foi do acaso. Deu uma explosão em milhares e milhares de anos, aconteceu, e aí veio do macaco, e até o homem veio do macaco. E muitos outros conceitos. Então, o que é o ateísmo? É um grupo que negam a existência de Deus. Mas a Bíblia é tão boa de trabalhar com a Bíblia que ela já falava desses homens. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 53. Olha o que a Bíblia vai nos informar. Salmo de número 53, eu quero correr aqui porque eu preciso terminar pelo menos esse ponto aqui hoje. Salmo 53 vai nos informar assim a palavra de Deus. Olha só, versículo 1. Diz o tolo no seu coração. A palavra tolo, algumas traduções vai usar nécios. Nécios é a mesma coisa que tolo, que ignorante, para não chamar de idiota. Olha, diz o tolo no seu coração: não há Deus. Aí olha as características desse tolo: tem se corrompido e tem cometido a abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Está falando aqui desses tolos que dizem que não existe Deus. Deus olha para os céus, versículo 2. Deus olha dos céus para os filhos dos homens. E esse contexto dos filhos dos homens aqui são os tolos, são esses ateus. Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tem entendimento, e se há algum que busca Deus. Olha as características dele, versículo 3. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram o que, irmãos? Imundos. Não há quem faça o bem. E será que há alguns? A minha Bíblia está dizendo: não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Então, irmãos, estes grupos ateístas são aqueles que negam a existência de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia já diz que desoneste no seu coração: não há Deus. O negócio de Deus aí, isso é conversa fiada. Isso é coisa do seu pastor que ele te ensina lá na igreja. Isso é coisa das irmãs, dos irmãos. Isso é coisa da Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Quer aprender um pouquinho? Vem para a escola bíblica dominical. Não vou falar de bibliologia, nós já estamos estudando a escola bíblica dominical. Mas estes homens, sabe o que a palavra diz, irmãos? Os ateus que não acreditam em Deus, esses homens, o contexto bíblico está dizendo primeiro que eles são ímpios. Eles são ímpios que expulsaram Deus dos seus, o que, irmãos? E do seu? Eles expulsaram Deus do seu pensamento, do seu coração. E expulsaram Deus da sua vida. Agora, irmão, quando alguém expulsa Deus da sua vida, do seu pensamento, do seu coração, então existem dois tipos de ateus, daqueles que não acreditam em Deus. Primeiro, é o ateísmo prático e o ateísmo teórico. O ateísmo teórico é aquele que eu disse para os irmãos, é aqueles que estão lá na cadeira da faculdade.
lá nas universidades, provando de A mais B que Deus não existe. Segundo eles. E existem também os ateísmos práticos. Esses aqui são maiores ainda. Enquanto via de regra mundialmente 2,5% são ateísmos teóricos no mundo, estou dizendo, irmãos, no mundo. 12, quase 13% no mundo são os ateus práticos. O que significa os ateus práticos? São aqueles que não são religiosos. São aquelas pessoas que vivem, veja bem, eles vivem como se Deus não existisse. Esses são os ateus práticos. Eles fazem o que eles querem, eles não fazem o que dá no seu bem pensamento, no seu bem pensar. Eles não consultam a Deus para nada. Eles vivem como se Deus não existisse. E eu tenho certeza que não só eu vejo, mas os próprios irmãos veem muita pessoa assim. E sabe, irmãos, que tem até alguns cristãos que são assim também. Tem crente que vive como se Deus não existisse. Tem crente que ele faz o que ele bem entende, ele não consulta Deus para nada. Isso existe ou não, irmãos? Ou estou falando conversa aqui? Ele vai para um serviço, ele não consulta Deus. Ele vai fazer uma coisa e não consulta Deus. Ele vai tomar uma posição, não consulta Deus. Ele vive como se Deus não existisse. Ele faz o que ele bem entende, ele faz o que ele bem pensa. Ele não tem satisfação para dar para a igreja, para pastor, para líder, de nada. Ele vive como se fosse um ateu prático. Sabe o que a Bíblia fala? São tolos, homens ímpios que se entregaram às suas paixões mundanas. O segundo grupo que nega ou mistifica ou desqualifica a existência de Deus são os chamados, esse aqui eu sei que os irmãos não vão entender muito, ou não é muito explicado aí, mas por isso que nós temos curso de ensino bíblico, são os deístas. O deísmo, o que significa isso, pastor? Os deísmos, irmão, são aquele tipo de pessoas que falam assim: olha, eu até acredito que Deus criou. A gente acredita que existe um Deus sim que criou tudo, mas depois que Deus criou, Deus deixou a natureza a sua própria sorte, o seu próprio curso. Deus não liga para a sua natureza. Você já ouviu falar disso aí? Existe um Deus sim, mas sabe uma coisa? Esse mundo está tão largado, parece que Deus não existe. Esses são os deístas. Eles dizem que Deus não tem comprometimento com o mundo, com o homem, com o universo. Não, eles acreditam até assim: Deus está bom, existiu um Deus que criou, beleza, tudo bem, por aí até está ok. Mas não é possível que este Deus ainda continue governando o mundo. E se você for perguntar para um deísta, por que você não acredita? Ele fala: olha quanta maldade, olha quanta violência. Você acha que existe um Deus? Tantas pessoas estão nas filas dos hospitais, nos presidiários, pessoas morrendo com doenças terminais, pessoas morrendo com doenças incuráveis. Olha o que aconteceu lá no World Trade Center, naquele edifício que matou milhões de pessoas. Olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Olha o que Hitler fez. Hitler matou milhões de judeus. Olha, e eles dizem assim: então, por esse motivo, não existe Deus. Ou se Deus existir, esse Deus é um Deus muito mau e violento e cruel. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso é mentira. Porque existe sim um Deus, e este Deus, ele continua trabalhando e governando a terra, o universo, o mar, o sol, as estrelas, a lua, eu e você e toda a sua criação. Aleluia. Jesus, lá em João capítulo 5:17, olha só, Jesus ele é Deus. Ele falou: meu Pai trabalha até agora. Veja bem, irmãos, aqui já cai por terra o pensamento deísta. Meu Pai trabalha até agora, ou seja, Deus não parou de trabalhar. Quem foi que disse que Deus parou de trabalhar? Você pensa que Deus parou de trabalhar? Deus ainda trabalha por você. Aleluia. Deus trabalha pela tua vida para te dar vitória. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. E Jesus falou: eu sou preguiçoso, foi isso? E eu trabalho também. Preguiçoso é só o diabo, crente não é preguiçoso não, crente é trabalhador. O próprio Jesus foi carpinteiro, trabalhou com seu pai, deu exemplo aqui. Então observem bem, em Isaías capítulo 64, versículo 4, veja que Deus trabalha pelos seus filhos, pelo mundo, pela sua natureza. Deus está cuidando.
Olha em Isaías capítulo 64, versículo 4, vai dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, olha só, que trabalha para aqueles que neles esperam. Não existe sorte, não existe acaso. Deus não abandonou o mundo, Deus não abandonou os seus filhos. Deus continua trabalhando por aqueles que neles esperam. Mas pastor, e tantas mortes, e tantas violências? Irmão, o mundo jaz do maligno. O efeito do pecado ocasionou tudo isso. Não foi Deus que fez isso, foi Satanás, foi o pecado. Mas essas pessoas tentam atribuir isso para Deus. Por que o pecado em todo mundo foi por causa de Deus? Eu não ouvi. Por que o pecado em todo mundo foi por causa de Deus? Foi por causa de quem? Foi por causa que o homem deu ouvido a quem? A Satanás. Ou seja, o diabo é o ocasionador de toda peste, de toda maldade, de todo engano, de toda violência, de tudo que você vê de coisa ruim neste mundo, é coisa do inimigo. Ele é o culpado. Mas sabe o que as pessoas dizem? As pessoas tentam atribuir isso a Deus. Deus não. Agora Deus permite sim. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele reina, o domínio é dele. Deus sabe trabalhar em todas as situações. E o que nós devemos fazer é nos curvar e dizer: Deus, olha Deus, está acontecendo isso. Deus, o Senhor levou tal pessoa, aconteceu isso. Deus, eu não entendo o teu trabalhar. Você pode dizer isso para Deus: eu não entendo o método que o Senhor trabalha, eu não entendo o modo que o Senhor age, eu não entendo, Senhor, o percurso que o Senhor trilha, caminha. Mas você pode dizer para Deus: mas Deus, eu me curvo perante o Senhor e eu me rendo perante os teus pés. Eu não entendo os teus caminhos, mas eu sei que o teu caminho é melhor que o meu, os teus pensamentos são melhores que os meus, e o Senhor sempre tem o melhor para a minha vida. O primeiro grupo, então, eles negam a existência de... O segundo grupo, eles dizem que Deus criou o mundo, mas que o mundo ficou jogado à sua sorte, a lavandeira. Mas existe um terceiro grupo que é pior ainda. É chamado do panteísmo. O que é isso, pastor? É uma crença, veja bem, lembra que eu disse para os irmãos? Existem homens que negam, que mistificam e que desqualificam a existência de Deus. Existe um grupo que eles dizem que tudo compõe Deus, ou seja, tudo é Deus. Tá bom, existe um Deus, mas então tudo é Deus. Deus para este grupo não é um Deus pessoal, não é um Deus único. Deus para este grupo de mentirosos não é um Deus único, mas tudo é Deus. Para eles, você é Deus. Existem, irmãos, principalmente os orientais, os japoneses, os chineses, os coreanos, tanto norte-coreanos como sul-coreanos, aquela região do Oriente, principalmente os asiáticos, em grande parte eles são panteístas. Tudo é Deus. Eles veem Deus em tudo. Um animal pode ser um Deus. Uma vaca lá naquele país é Deus. Lá na Índia uma vaca é sagrada. Mexe com uma vaca para você ver. O próprio governo te prende e pode até te matar, porque lá é sagrado, é a lei do país. Veja bem, onde o efeito do pecado entrou no mundo das nações. O sol é um Deus, a lua é um Deus, o mar é um Deus. E aí existem muitas mistificações. Não são assim que as lendas gregas fazem, as lendas romanas fazem, e dizem: olha, o Deus do mar é esse Deus, é Poseidon, o Deus da lua é esse, o Deus do vinho é esse, e assim eles começam a mistificar e dizer que tudo é Deus. Eles não acreditam em um Deus único, eles não acreditam em um Deus pessoal, eles não acreditam em um Deus que é criador da natureza e do universo. Por que eles não acreditam que Deus é criador da natureza e do universo? Porque ele diz que a própria natureza e o próprio universo é Deus. O mar é um Deus, a natureza ela é um Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que isto não é verdade. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia nos informa, a Bíblia nos mostra
um Deus que é totalmente diferente da natureza. A natureza, ela foi criada. Nós fomos criados. O universo foi criado. E Deus foi criado. Portanto, nem se compara nós com a natureza. Nós com Deus, nós com Deus. A natureza com Deus. Deus, Ele é muito mais do que tudo isso. Observem bem que eles dizem que o universo é um Deus. Mas quando nós folheamos a Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, nós observamos que Deus não é o universo, Deus não é a natureza, Deus não é a humanidade. Deus é um Deus pessoal, único, distinto. Ele é um Deus criador. No princípio criou Deus toda a natureza. Ele é diferente, Ele é criador. Sabe que Naum fala? Naum capítulo 1, versículo 3, vai dizer que a nuvem, algumas traduções vão dizer escabelos, outras traduções, parece que negócio de escabelo, parece que ninguém entende mais essa língua arcaica, mas vão dizer que são os pó. As nuvens são o pó dos seus pés. Irmãos, Deus é muito mais do que isso. Quando a gente observa, irmãos, cientificamente a natureza ela é muito grande, porque ela é criação de Deus, ela é criatura de Deus. O universo é gigantesco, o mar ele é imenso, os oceanos são lindos, são imensos, os rios, o sol, os estrelados, a natureza ela é um reflexo, eu vou falar isso semana que vem, mas ela é um reflexo da imagem de Deus, portanto ela não é Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Sabe quando você olha para o céu e vê todo aquele universo, você vê aquela nuvem que teus olhos até ficam cegos, você não consegue nem enxergar da imensidão que é. Sabe o que a Bíblia está dizendo? As nuvens, está vendo? Tudo aquilo que está vendo, isso é só um pozinho do pé, está no pé de Deus. As nuvens são pó dos seus pés. Ou seja, sabe o que o profeta Naum está dizendo? Deus é muito mais do que isso. A Bíblia diz que Ele controla, que Ele coloca na palma da sua mão o globo terrestre. Deus é muito mais do que isso. Deus Ele é criador, Deus Ele é um Deus pessoal, Deus Ele é um Deus forte, Deus Ele é um Deus poderoso. O próprio mar, ele é gigantesco, ele é imenso, mas o nosso Deus é aquele que fala e o mar obedece. Os ventos são tão poderosos, mas o nosso Deus é aquele que fala com o vento: vento, fica quietinho, mas se acalma aí, fica no teu lugar, rapaz, eu controlo você. O nosso Deus, ele abriu o mar para o seu povo passar, portanto a natureza obedece o comando e a voz do nosso Deus. Mas o incrédulo, irmãos, ele não tem essa compreensão, porque os seus pensamentos, a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas pastor, o que eu preciso fazer para crer que esse Deus existe? Eu sei que você já sabe, eu sei que você existe, mas se Deus te deu uma oportunidade para você conversar com um panteísta, com um deísta e com um ateu, se alguém dizer para você: me ajuda, eu não consigo crer que existe um Deus, o que é que você vai fazer para você evangelizar ele? Sabe o que você vai dizer? Você vai usar esse texto bíblico em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Oh, aleluia! Porque é necessário crer que Ele exista e que Ele é galardoador para os que o buscam. Você vai dizer para ele: olha, rapaz, não existe outra maneira. Você precisa crer, é pela fé. É pelo um ato de fé. A tua vida pode ser transformada, a sua vida pode ser mudada. Na semana que vem, irmãos, nós estaremos falando sobre alguns argumentos. Agora nós falamos aqui dos negacionistas, mas agora nós vamos entrar na melhor parte: argumentos que provam a existência de um Deus Todo-Poderoso. Nós observamos esses argumentos nos cosmos, nós observamos este argumento na moral do homem, dentro do homem. Nós observamos este argumento quando nós olhamos, irmãos, um certo homem olhou para um relógio de Estraburgo, que é um relógio que fica bem grandão na Suécia, na Escócia, melhor dizendo. E aquele homem parou consigo, ele era um arquiteto. Vou falar isso para nós semana que vem. Mas ele olhou e falou: sabe de uma coisa, esse relógio não surgiu do acaso. Alguém fez esse relógio. Aí batia, tuc, 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 aquele relógio.
E dava-se as horas, dava-se os minutos, e ele disse: alguém fez tudo isso, tem uma engenharia por trás desse relógio. Assim é, irmãos, o universo não foi feito do acaso. Existiu um arquiteto, existiu um engenheiro, existiu alguém que projetou. Esse alguém é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo vos abençoe, que este estudo bíblico possa fortificar a tua fé e a tua vida, em nome de Jesus. Amados, amanhã nós temos oração e ensaio com as irmãs do círculo de oração. Venha para a casa de Deus orar, venha buscar esse Deus que existe. Não fique na sua casa, tenha comprometimento com a obra do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira, nosso culto para membros e congregados, e os trabalhos da semana são normais. Nós teremos escola bíblica dominical e oração na parte da manhã, depois da nossa escola bíblica dominical, e à noite nosso culto para louvor e glorificação do nome de Jesus. Parece que semana que vem é o último domingo do mês ou penúltimo? É o último? Muito bem. Portanto, no domingo que vem nós vamos ter culto com a participação das nossas irmãs. Preparem, consagrem, vem aqui, testifique, fale do amor de Jesus. Se você tiver oportunidade, fale que Jesus é bom, fale que Jesus te comprou. Irmãos, todo crente tem algo para falar de Deus. Eu não acredito um crente que fala: eu não tenho algo para falar. Então você está vazio. Se você não tem nada para falar de Deus, você está vazio, está perdendo tempo. Eu tenho certeza que você tem um milagre para contar. Pelo menos alguma coisinha para dizer que Jesus te salvou, para dizer que Jesus te comprou com teu sangue, dizer que Jesus te tirou lá da perdição, te colocou e te fez assentar entre os príncipes e os reis. Você tem muita coisa para dizer. Portanto, consagra a tua vida, minha irmã, e deixe Deus te usar como uma tocha, como um tição tirado do fogo, e através da tua vida as vidas venham se aceitar e glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Glórias a Deus. A igreja está feliz com Jesus? Amém. Nos coloquemos em pé e vamos orar ao Senhor, gratos a Deus nesta oportunidade que Ele tem nos concedido. Irmão Fabrício, vem aqui, meu amado, fazer a Deus essa oração nessa oportunidade. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Meu Santíssimo Deus, ó Pai querido, graças te damos, Senhor, por tudo. Meu Santíssimo Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos que passamos em tua casa. Papai, agora nos despede em paz, mas vai conosco, Senhor. Nos faz revelação divina durante a noite. Meu Santíssimo Deus, que essa palavra, Senhor, venha ficar arraigada e sobrearraigada sobre o nosso coração. Meu Santíssimo Deus, agora, papai, nos despede em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda as vossas mãos, cuide das vossas cabeças. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos comigo. Amém. Deus te abençoe. Está terminado nosso culto em nome de Jesus.